Venho aqui falar sobre compras ecológicas e também compras sustentáveis. A diferença é que compras ecológicas nós estamos a falar de a integração de considerações ambientais e juntamente com as outras considerações económicas, de preço, qualidade, disponibilidade, funcionalidade, ao longo do ciclo de vida do produto ou do serviço, que eu já vou explicar o que é. No caso das compras sustentáveis, nós estamos a pensar em considerações ambientais e sociais. Ora, o que é que nós pretendemos com as compras públicas ecológicas? Pretendemos alterar o binómio produção-consumo, isto é, através de ações de consumo, nós queremos que a produção de produtos e serviços sejam cada vez mais eficientes e com um melhor desempenho ambiental e social. Isto porque qualquer produto e serviço que nós compremos tem impacto ambiental e tem um impacto na sociedade. Por exemplo, vamos ver o que é o ciclo de vida de um produto. É desde a sua produção, desde a extração de matérias-primas, a produção do produto propriamente dito, e pelo meio tem o transporte das matérias-primas, depois temos o transporte do produto, da fábrica para as lojas, temos o consumo nos consumidores e finalmente temos a deposição. Ao longo de todas estas fases há impactos ambientais e também impactos sociais, por exemplo, no emprego, etc. E, portanto, quando nós falamos de compras ecológicas, nós queremos reduzir o impacto ambiental ao longo de todas estas fases. Extração de matérias-primas, processamento de materiais, fabricação, distribuição, utilização e deposição. Portanto, é isso que nós pretendemos. Temos aqui um exemplo em que, de facto, nós podemos, portanto, colocar critérios ambientais e critérios sociais que se vão refletir em todas estas fases. Portanto, por exemplo, num exemplo da construção, nós temos a execução da obra, promoção, desde logo o planeamento do projeto, a execução, venda. Depois temos a utilização do edifício. Depois temos, por exemplo, a reconstrução ou a desconstrução e o fim de vida. Temos várias fases, nestas fases temos impactos, por exemplo, diretos de criação de emprego, mas também podemos ter impactos ambientais de coleção de recursos não renováveis e impactos indiretos relacionados com a seleção dos materiais do edifício, seleção dos equipamentos, os métodos construtivos, etc. Portanto, aquilo que nós pretendemos é gerir estes impactos ambientais e sociais ao longo de todo o ciclo de vida. Por exemplo, pode implicar utilizar de forma racional a água, energia e materiais, criar mais riqueza, fazendo isto com o envolvimento das partes interessadas, por exemplo, os fornecedores e os clientes, e inserir critérios ambientais e sociais nas compras numa perspectiva de ciclo de vida. Como é que nós, uma questão importante em relação a esta temática das compras são os custos de ciclo de vida. Como é que nós conhecemos os custos de ciclo de vida de um produto? É exatamente saber quais é que são os custos do produto desde o investimento inicial, isto é, a sua compra, depois a fase de utilização, que tem consumo, por exemplo, consumo associado ao consumo de energia, por exemplo, de um computador, e depois pode ter também custos associados à sua deposição final. Se nós contabilizar, e manutenção também, se nós contabilizarmos todos estes custos,
nós ficamos a conhecer os custos de ciclo de vida desse produto, e a mesma coisa para o serviço. Temos aqui um exemplo entre dois tipos de lâmpadas, em que os custos iniciais, isto é, o valor de compra, é muito superior no caso de uma das lâmpadas. Por exemplo, agora o que acontece com os LEDs, custam um bocadinho mais do que as outras lâmpadas, mas se nós formos ver o custo do consumo de energia ao longo do tempo de vida do produto, no fim, conclui-se que aquele que inicialmente é mais caro acaba por ser mais barato. E é isto que nós queremos, é que se também conheçam este tipo de custos. Só assim é que os produtos que têm melhor desempenho ambiental podem de facto ser preferidos, é se nós pensarmos desta forma. Porque se pensarmos só e apenas no custo de compra do produto, poderemos estar numa perspectiva de ciclo de vida a tomar a opção que até nos vai ser mais onerosa. Por outro lado, as compras ecológicas, em particular, são consideradas pela Comissão Europeia como um dos principais instrumentos para alcançar um consumo cada vez mais sustentável e, por seu lado, depois uma produção cada vez mais sustentável. Aquilo que nós temos vindo a ver é que a União Europeia considera as questões de compras públicas como um instrumento cada vez mais prioritário para alcançar objetivos a nível social, a nível ambiental e também a nível económico. Portanto, é uma questão que cada vez mais nós vamos ter na ordem do dia em todos os países da União Europeia. Isto porque, por um lado, as compras públicas, isto é, tudo aquilo que é comprado pelas autoridades públicas a nível da União Europeia, representam cerca de 16% do PIB da União Europeia, e isto faz com que, de facto, as compras públicas tenham um poder enorme para orientar o mercado no sentido de uma produção mais sustentável, para influenciar o comportamento das empresas e das pessoas e para contribuir ativamente para a proteção do ambiente e, em última análise, também para a inclusão de questões sociais. Há estudos já bastante antigos, já datam de 2001, que dizem, por exemplo, que em termos da União Europeia compram cerca de 2,8 milhões de computadores de secretária. Portanto, estão a ver o que é, se nós conseguirmos comprar computadores mais eficientes, isto é, que consomem menos energia e, portanto, têm menores emissões de dióxido de carbono, quanto é que se consegue poupar em termos económicos e em termos ambientais também. Nesse sentido, nós fizemos um exercício bastante interessante em Portugal, em que conseguimos comprar computadores que eram mais eficientes do ponto de vista energético, ou seja, iam além dos critérios do Energy Star, que já é um rótulo que por si tem características de eficiência energética, e calculámos o quanto é que se tinha conseguido reduzir em termos de consumo de energia e de emissões de CO2. E os valores foram muito significativos, mantendo os custos. Portanto, eles não pagaram mais pelos computadores que já iriam comprar de qualquer forma. Na água também se pode fazer a mesma coisa, por exemplo, em introduzir torneiras eficientes dos edifícios teria como resultado uma redução do consumo de água em 200 milhões de toneladas. Depois, também como nós vimos, em termos financeiros, as compras públicas ecológicas também têm benefícios, porque geram poupanças se nós pensarmos numa perspectiva de custo de ciclo de vida, e obtêm-se, no fundo, níveis mais elevados de sustentabilidade com o mesmo dinheiro. Portanto, consegue-se obter um valor acrescentado, o que é muito importante, porque nós estamos a usar
dinheiro público para efetuar essas compras e, portanto, temos realmente a responsabilidade de o utilizar de uma forma com valor acrescentado. Por outro lado, também estamos a induzir a melhoria da qualidade dos produtos e serviços que são produzidos. E, finalmente, temos também benefícios organizacionais, porque, de facto, ao fazer compras públicas ecológicas, promove-se uma maior eficiência e transparência no processo de aquisição e da organização que promove essa compra, uma melhoria da imagem política da organização e legitimidade. Podemos estar a antecipar a legislação europeia, promovemos um debate mais aberto, porque discutem-se quais é que são os critérios que devemos incluir ou não, e estamos também a promover a cooperação entre vários departamentos da organização, por exemplo, dos técnicos de compras com pessoas dos departamentos ambientais, ou então, por exemplo, no caso das escolas, entre os professores e as pessoas da parte que estão relacionadas com as compras, etc. E, portanto, na verdade, acaba por se promover o debate de muitas temáticas dentro da própria organização. Exemplos de compras públicas ecológicas, por exemplo, públicas ou não, mas, por exemplo, compras de computadores energeticamente eficientes, como eu falei, de edifícios energeticamente eficientes, de equipamento de escritório com madeira proveniente de florestas geridas de forma sustentável, por exemplo, papel reciclado ou papel com fibras virgens proveniente de florestas geridas de forma sustentável, veículos elétricos, alimentos biológicos, por exemplo, em cantinas, eletricidade proveniente de recursos renováveis ou vestuário profissional com critérios sociais ao longo da cadeia do produto. Portanto, há um largo espectro de produtos e de serviços. Por exemplo, podemos estar a pensar, em vez dos alimentos, no serviço de catering, onde também é possível incluir critérios ambientais e sociais. Portanto, nós praticamente em todos os produtos e serviços podemos incluir critérios ambientais e sociais. Tudo depende depois de um bocadinho da estratégia que nós pretendemos e de quais é que são os nossos objetivos. E podemos colocar ao longo de todas as fases do procedimento de compra. Portanto, o que nós podemos fazer é colocar critérios ambientais e sociais, desde logo no objeto do contrato, porque estamos logo a dar indicações ao mercado do que é que nós pretendemos. Nós, por exemplo, não pretendemos comprar só computadores, nós queremos comprar computadores energeticamente eficientes. Portanto, é um sinal claro que é logo dado ao mercado. Pois, obviamente, essas preocupações são traduzidas em termos de especificações técnicas, mas também podem ser traduzidas em termos dos critérios de adjudicação, nas condições do contrato e na qualificação dos candidatos. Portanto, há aqui também um grande espectro de oportunidades para colocar critérios ambientais e sociais. Claro que tudo isto tem que ser feito em estreita colaboração com os técnicos de compras, porque esses sim conhecem toda a legislação, etc., e o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, mas mais uma vez aqui também o diálogo é fundamental, porque muitas vezes também os próprios técnicos de compras podem ter uma perspectiva inicial um bocadinho mais restritiva, que depois percebem que podem colocar outras coisas que inicialmente não teriam pensado. Então queria também dar uma ideia, depois desta parte mais, enfim, mais teórica, como é que nós podemos fazer na prática exemplos práticos que aconteceram tanto na Europa como em Portugal. E, por exemplo, em Dunkerque, em França, começaram na cidade por pensar como é que poderiam fazer para incluir critérios nos produtos de limpeza, papel, tintas.
Começaram por falar com os fornecedores habituais e pedir-lhes como é que poderiam, que tipo de produtos mais ecoeficientes poderiam estar disponíveis. Contactaram 20 fornecedores de papel e tiveram várias ofertas de tipos de papel com entre 50% a 100% de materiais reciclados. Isto porque todos os papéis podem ter realmente uma grande variedade de incorporação de materiais reciclados. Não é necessário irmos logo para os 100%, porque realmente temos que ver para a situação local o que é melhor. Por exemplo, aqui em Portugal há uns anos não se produzia papel reciclado 100% reciclado, então se calhar é melhor irmos para um papel com uma menor quantidade de materiais reciclados e com fibras virgens provenientes de florestas geridas de forma sustentável. Também é importante conhecer os rótulos ecológicos, o rótulo ecológico da União Europeia, etc., porque estes produtos, à partida, dão-nos a garantia de que cumprem determinados critérios. Mas é muito importante este diálogo com os fornecedores, porque os fornecedores, acima de tudo, são quem conhece melhor o mercado e quem conhece alternativas que poderão ser melhores. E é desse diálogo que muitas vezes surgem, enfim, as oportunidades para incluir critérios ambientais. Depois, é muito importante informar e sensibilizar os trabalhadores, os colaboradores da escola para esta mudança de objetivos, não é? Por exemplo, os técnicos de compra, obviamente é muito importante este tipo de diálogo com eles, mas para toda a comunidade também. É muito importante, por exemplo, os alunos virem a saber que o papel que é comprado na escola, o papel, por exemplo, higiênico nas casas de banho, ou o papel que é utilizado, tem determinados critérios e, portanto, que eles próprios estão a contribuir para a redução do impacto ambiental. E depois podem-se testar amostras, porque, enfim, tudo isto tem um determinado risco. E uma forma de reduzir esse risco é, por exemplo, testar amostras de produtos, dos produtos ecoeficientes e ver se de facto eles são eficientes, se têm facilidade de utilização e comparar com os produtos que tradicionalmente se compravam. Por exemplo, aqui em Dunkerque fizeram um relatório com os resultados do teste e depois fizeram um procedimento para a compra de forma a substituir progressivamente os produtos convencionais por estes e finalmente, obviamente, comunicaram os resultados tanto à comunidade interna como à comunidade externa, por exemplo, os pais, etc. É uma forma de os envolver e de os chamar também para esta questão. Por exemplo, em Ferrara, em Itália, começaram a introduzir produtos biológicos nas cantinas. Isto com o apoio dos pais, que não se importaram de ter as refeições um pouco mais caras, mas sabendo que, no fundo, que os filhos tinham acesso a uma alimentação mais saudável, com uma maior percentagem de produtos biológicos. Em Pori, na Finlândia, a perspectiva foi diferente, teve a ver com a criação de um serviço de reutilização interna, em que qualquer pessoa que tivesse, por exemplo, equipamento de escritório que não necessitava, podia disponibilizar a outros departamentos, evitando assim a necessidade da compra. Esta também é uma questão muito importante, é que antes de comprar temos sempre que avaliar se existe necessidade de compra e qual é a necessidade. Em Lille, em França, começaram por criar um gabinete para tratar destas questões das compras sustentáveis e ecológicas e começaram por formar técnicos nestas temáticas e iniciaram com 6 produtos: papel, tintas, tinteiros, produtos de limpeza, iluminação pública e madeira. E foram introduzidos progressivamente em cada um destes produtos critérios. Nós cá em Portugal também temos exemplos. A questão aqui é também que
O objetivo é relacionar os principais impactos que estão associados àquele produto ou serviço com os critérios que nós vamos introduzir. Então, nós, por exemplo, fizemos a compra de papel higiênico. Quais são os principais impactos do papel higiênico? É a desflorestação e potencial perda de biodiversidade, emissões para a atmosfera e para a água durante o fabrico da polpa da pasta de papel, utilização de produtos químicos durante o fabrico e a geração de resíduos durante o fabrico também. Então, os critérios ambientais, lá está, incidem sobre estas questões: a origem das fibras, ou recicladas ou provenientes de florestas geridas de forma sustentável. Na fase de produção, podemos pedir métodos de produção que utilizem produtos menos tóxicos e também na fase de produção podemos pedir que haja um sistema de gestão de resíduos na fábrica. No caso, por exemplo, do sabonete líquido, mais uma vez, os impactos estão relacionados com a poluição hídrica e com a toxicidade do produto, a utilização de substâncias perigosas e também os resíduos. Portanto, os critérios ambientais aqui têm a ver com a toxicidade do produto, para os organismos aquáticos, para o ambiente, as questões de biodegradabilidade e também depois as questões relacionadas à embalagem. A embalagem deve ser de materiais reciclados, ou então pode ser retornável ou reutilizável. E, portanto, lá está. E outra questão também importante é que a embalagem permita uma dosagem adequada do produto, portanto, que não promova a utilização excessiva do produto, porque isso também é uma questão importante em termos ambientais. No caso do autocarro elétrico, o que é que nós podemos fazer? Quais são os principais impactos? São as emissões de CO2 associadas à produção de eletricidade, não é? O carro utiliza eletricidade, mas a própria produção de eletricidade tem determinados impactos. A baixa densidade energética das baterias, portanto, a necessidade de substituição das baterias durante o tempo de vida útil do veículo e a depleção de recursos naturais devido por exemplo, ao lítio que está presente nas baterias e que é um recurso bastante escasso. E, portanto, quais é que poderão ser os critérios? Tentar reduzir o consumo de eletricidade, por exemplo, através de um indicador de pressão dos pneus e travagem regenerativa, e em relação aos resíduos, a recolha e valorização dos óleos usados, pneus e baterias. Portanto, como é que podemos fazer? Podemos adotar uma abordagem faseada, iniciar com poucos produtos e serviços. Como é que podemos escolher os produtos e serviços por onde começar? Podemos escolher aqueles que nós sabemos à partida que têm maior impacto ambiental, ou então escolher produtos e serviços para os quais nós sabemos que existem alternativas já no mercado e, portanto, que é mais fácil. E assim, desta forma, nós vamos conseguindo obter resultados, comunicamos esses resultados e progressivamente vamos introduzindo critérios para mais produtos e serviços. Portanto, qual é a importância de promover as compras ecológicas, por exemplo, numa escola? A escola faz compras de papel, de produtos de limpeza, enfim, uma quantidade de computadores, de impressoras, etc. Ao incluir critérios, por exemplo, de eficiência energética, a escola, por um lado, está a reduzir os seus consumos, está a ter portanto, está a contribuir em termos ambientais e em termos económicos, mas uma questão muito importante é que, ao poder comunicar estes resultados para os alunos, consegue também, por outro lado, sensibilizar todos, através dos alunos, os pais e toda uma comunidade envolvente
para estas questões. Essa questão é muito importante porque, de facto, através de um objetivo de compras públicas, ou seja, compras institucionais associadas a organizações, nós vamos conseguir que também as pessoas em casa façam uma escolha mais informada de quais os produtos que pretendem adquirir e que podem adquirir. Isso é muito importante porque, através do exemplo realizado com dinheiros públicos, podemos chegar também às escolhas individuais. Essa é uma questão muito importante para que se possa generalizar o consumo de produtos e serviços mais sustentáveis.